gente que tem tanta fé, gente de oração, gente que tem intimidade com Deus, gente que conhece a Bíblia, que cita versículo, gente que tem estrada, gente que tem patrimônio espiritual, gente que tem musculatura emocional, gente que dá testemunho profissional. De repente, acontece um problema e essa pessoa afunda, como se não existisse Deus. Como se Deus nunca tivesse intervido na sua vida. Como se o que diz na Escritura fosse história de Trancoso, conto da carochinha. Gente que afunda em depressão. Pode isso, Arnaldo? Perguntaria o Galvão Bueno. Pode isso, meu irmão? Hein? Gente madura, gente espiritual, gente cheia de fé, gente que anda com Deus, pode afundar do jeito que afundou Elias. Será que Elias era crente mesmo? Ou Elias era meia boca? Nós vivemos na sociedade dos campeões. Nós vivemos no tempo dos vencedores. Nós vivemos no mundo em que você precisa triunfar a qualquer custo, porque só se reconhece quem chega lá no alto, quem mora na melhor casa, quem tem o melhor carro, quem faz as melhores viagens, quem coloca os filhos nas melhores escolas, quem tem o melhor seguro de saúde. Ninguém reconhece aquele que não conquistou para si um pedestal reverenciado pela sociedade. E a igreja, desgraçadamente, absorveu isso. A teologia que se prega nesse tempo é a teologia do homem de ferro. É a teologia da Mulher Maravilha. É a teologia de pisar na cabeça da serpente. É a teologia do triunfo. É a teologia da vitória. É a teologia do decreto. É a teologia do profetizo. É a teologia do amarro, é a teologia da batalha. A igreja parece um exército, parece um agrupamento de soldados. Você fala com o crente, ele quer matar, quer arrasar, quer pisar, quer destruir, quer conquistar. E sabe o que é que isso produz? Doença. Porque a existência não é retilínea. A vida tem as suas estações, tem os seus ciclos. No momento a paz e a bonança, no outro momento a tragédia e a furacão. Paulo disse, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Em todas as circunstâncias tem experiência de fartura e de fome, de abundância e de escassez. Quem foi que disse para você que Deus tem a obrigação de tornar a sua vida um oásis? Você não está no Éden não, meu amigo. Você está no mundo caído. E Jesus lhe garantiu que você nesse mundo teria aflições. Mas nós vivemos nesse tempo em que a igreja está sendo inoculada por essa heresia, por esse vento de doutrina que quer transformar você no super-homem. Não. Aí quando você ora e não dá certo, aí quando você planeja e fracassa, aí quando você se vê diante de uma circunstância e se deprime, aí quando você enfrenta um gigante e se sente esmagado, aí é porque você não tem fé, aí é porque você não crê, aí é porque você não está dando dízimo, aí é porque você não conhece a Bíblia, aí é porque você não foi na campanha, aí é porque você não marchou e não rodeou o inimigo. Elias também devia ser um cara desse grupo, desse time. Porque o grande profeta de Israel, depois de tudo o que havia acontecido, de todas as demonstrações inquestionáveis de Deus, ele ficou com medo de morrer. E não tem coisa mais humana do que ter medo. Sabe quem teve medo de morrer? Jesus. Que diz que a sua alma estava angustiada e atribulada.
e disse: Pai, se for possível, dá um jeito aí, porque eu estou com medo. Deixa eu lhe dar uma notícia essa manhã. Nós temos vagas para perdedores, porque Deus tem segundas chances. Amém. Como as pessoas fazem isso, enfrentam a dificuldade e já querem rapidamente tomar decisões, porque nós lutamos contra o tempo, não é? Se nós demorarmos a decidir, podemos perder dinheiro, podemos perder o cliente, podemos perder a oportunidade, podemos perder o trem, e parece que esse trem só passa uma vez na vida, e parece que a gente é quem faz a história acontecer. Como diz a canção, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas a Escritura nos ensina que é bom esperar. Esperei confiantemente pelo Senhor, diz o salmista, e Ele se inclinou para mim. Você precisa compreender que você tem um propósito, você não foi jogado aqui. Você não é um aborto da sorte. Você não é uma partícula de matéria que ganhou músculo, carne, osso e sangue. Deus tem um plano para a sua vida. Não. Elias imaginava talvez que pelo fato de Deus o ter levantado como um ministro do juízo, do confronto, da profecia, ele estaria totalmente imune. Quando você vai ler Jeremias, do capítulo 1, Deus diz: eu vou te levantar, você vai confrontar reis, você vai fazer, vai acontecer, você vai levantar, você vai derribar, você vai matar. Aí Jeremias diz: eu vou ser o cara, eu vou ser o Romário. Quando chega no capítulo 21, Jeremias disse: olha, você me enganou, você me seduziu. Veja como ele usa um vocabulário pernicioso. Você me seduziu e eu fui enganado, porque nada daquilo que você tinha dito aconteceu, porque Jeremias imaginava que não ia ter pedra no caminho. Ele não tinha lido Carlos Drummond de Andrade, né? No caminho tinha uma pedra. Vai ter pedra no seu caminho, meu irmão. Vai ter mudança de estação, vai ter crise, vai ter doença, vai ter perda. Muito provavelmente você vai enterrar uma parte significativa das pessoas que você ama. Talvez você seja traído pelo seu amigo, talvez você seja traído pelo seu sócio, talvez você seja preterido por pai, por mãe, talvez você não seja compreendido pela sua esposa, pelo seu marido, talvez você tenha desavença com os seus irmãos. Vai ter pedra no seu caminho, porque isso faz parte da existência humana. E aí Elias disse: olha, eu não estou preparado para isso, vou-me embora. E tem mais: me leve, porque eu não consigo ser como o papai e a mamãe. Porque Elias tinha essa vara de medir, ele vivia se comparando com os outros. Ele vivia sempre se medindo, olhando para alguém. Ah, eu estou do mesmo tamanho do fulano. Ah, eu estou maior que o fulano. Ah, eu estou menor que o fulano. Tem coisa pior na vida do que você ficar se comparando com outra pessoa. Sabe por quê? Porque Deus não fez um clone de você. Você não é um clone, você é único. Olha, a sua impressão digital não tem outra igual a sua. Eu vou lá no Itaú, quando eu vou tirar um extrato, eu boto lá meu dedo e abre a minha conta. Se você botar o seu, não abre. Só abre o meu. Sabe por quê? Porque eu sou único. Eu fui feito de maneira assombrosa. Não existe uma cópia minha. São 7 bilhões de pessoas, mas nenhuma delas é igual a mim. Nenhuma será depois de mim igual a mim. E nenhuma antes de mim foi igual a mim. Nem igual a você. Portanto, pare de se comparar. É irmão se comparando com outro irmão, querendo ser como outro irmão. É pai se comparando com filho. É filho querendo ser mais do que o pai, fazer mais do que o pai, ganhar mais do que o pai, empreender mais do que o pai. Pare com isso. Isso vai acabar com a sua alma. É você querendo ser igual ao seu vizinho, é você querendo ser igual ao seu sócio, é você querendo ser igual ao empresário que você conhece. Pare com isso. Deus tem um propósito para você. Use as suas habilidades, as suas potencialidades, no máximo que você puder. Mas pare de fazer comparação entre você e o seu igual. Porque Deus
não tem prediletos. Deus ama a todos indistintamente. Quando Jesus foi para a cruz, morreu por todos indistintamente. Não caiu mais sangue em ninguém. Não teve um grupo que disse, esse grupo caiu mais sangue sobre ele do que sobre os outros. Não. E quando Pedro fala, diz que nós somos uma nação de sacerdotes. Todos são iguais diante de Deus. Portanto, saiba que as perdas, as decepções, os traumas, as angústias, as quedas, as derrotas, os problemas, as depressões fazem parte da vida. Não pense que você vai conseguir sobreviver numa luta se você não estiver emocionalmente estabilizado. Sabe o que mais acontece com gente que fica entrando em dimensão espiritual? É sucumbir em depressão. E quanta gente eu já vi despirocar da batatinha, pirar mesmo, ser internado, porque começou a ver demônio, começou a brigar e achar que tudo era espiritual. Não entre nesse território, porque o diabo, de fato, vai fazer de você, como a gente diz aqui, bolinha de grude. Não é bolinha de gude, não, é de grude. E vai fazer um salseiro na sua alma. Está aqui Elias. Por que Deus não derramou um óleo da unção sobre ele, botou uma capa e disse, agora Elias voa? Ele saiu voando assim. Não, Elias, você precisa comer. Faz um cozido aí, um guisado de bode. Toma esse negócio aí, come cabra. E depois tu vai dormir porque tu está exausto. Exausto. E exaustão emocional acaba com o físico. Você já ouviu falar de doença psicossomática? Aquela doença que nasce aqui, olha, na alma e explode no corpo. E o cara sente dor, e o intestino não funciona, e o cara sente palpitação, e o cara fica com a cabeça girando, aí dá tudo no mundo, tudo quanto é tipo de zigue-zira, e o cara começa a orar repreendendo o demônio. Você vai repreender demônio até morrer, porque isso é uma batalha que tem dimensões. Você precisa discernir. Quem é meu inimigo? Meu inimigo é um demônio, ou meu inimigo é a minha falta de apetite, a minha vida sedentária que está arrebentando com o meu físico, e o meu físico escangalhado está destruindo o meu emocional. Ponha cada coisa no seu devido lugar. Não vá querer enfrentar situações que é necessário você ir para o médico, tomar uma vitamina, fazer um regime, que é o meu caso, cuidar do seu coração, como se fosse uma coisa de dimensão espiritual, porque há lutas sim que são espirituais, mas a gente precisa aprender a discernir, porque nem tudo você vai vencer de joelho. Porque nem Elias, que fazia descer fogo do céu, e que orava e não chovia, e que orava e chovia, precisou comer e dormir. Então não é possível que você seja mais poderoso do que Elias, que você não precisa cuidar do seu corpo, do seu sono, da sua alimentação, para aí sim você ter a capacidade de, discernindo as coisas, cada um em seu devido lugar, você enfrentar os obstáculos. Mas ele foi na direção do Horebe. Isso é muito significativo, porque Horebe, para o israelita no Velho Testamento, é esse local da revelação de Deus, é esse local do encontro com Deus, é o local onde Moisés viu a face de Deus, é o local onde Deus revelou a Moisés a sua lei, a sua vontade, os seus princípios, os seus propósitos. Portanto, diante de uma situação difícil, o que é que você faz? Você fortalece a fé, busca tomar a direção para discernir o que está acontecendo. O texto diz que Elias ouviu a voz do Senhor. No meio do turbilhão, no meio da confusão, no meio do problema, no meio do vucu-vucu, você vai ouvir várias vozes, inclusive a voz do diabo. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Portanto, é preciso que você vá para Horebe. Horebe é um lugar? Não. Horebe é uma ambiência. Estou mandando você vir para o templo não, porque isso aqui não é templo, a gente não considera isso como templo. E geografia sagrada foi destruída quando Jesus disse, nem aqui, nem em Jerusalém, porque o Pai procura quem adora em qualquer canto, em qualquer hora, em qualquer lugar.
mas é esse espaço dimensional do encontro com Deus e com a revelação de Deus. Aí sim, esse é o Horebe, é esse lugar de ouvir a voz de Deus. Pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser até aqui, pode ser em qualquer canto, pode ser dentro do carro, pode ser num afastamento, para um local mais ermo, mais calmo, mais tranquilo, pode ser em qualquer lugar, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Mas ele achava que ele era a vítima do mundo. E apesar da dor de Elias ser legítima, Deus não despreza a dor de Elias. Como Deus não despreza a sua dor. Aliás, ninguém sabe o tamanho de uma dor a não ser quem a sente. A dor do outro sempre é pequena para mim. A crise do outro sempre é pequena para mim. O problema do outro sempre é pequeno para mim. Porque eu não tenho a dimensão de quanto aquilo dói nele, porque ele tem uma história. E as dores se interpõem na nossa história e no nosso contexto. A dor é legítima, mas não se vitimize. Não fique com autopiedade, não fique com autocomiseração, não fique achando que você é um errante, que Deus se esqueceu de você, que você é um desgraçado, um amaldiçoado, que tudo na sua vida dá errado, que você não tem sorte, você não dá certo. Aí você já começa a se comparar e se medir com o outro. Não, porque meu irmão dá certo, porque meu primo dá certo, porque meu pai dá certo, porque meu chefe dá certo, meu amigo, tudo dá certo, mas comigo tudo dá errado. Acabe com isso. Sinta a sua dor, sim. Deguste o seu sofrimento, sim. Davi degustou o sofrimento. Sofreu, o filho estava lá, e aquela situação, o menino nasceu, mas estava morre, não morre, ele estava chorando, botava cinza na cabeça, não queria comer, mas quando o menino morreu, ele disse, chega, agora vou tomar banho, fazer a barba, cortar o cabelo, botar perfume, traga comida que eu estou com fome. Mas Davi, você estava se acabando quando o menino estava vivo, e agora que morreu você vai virar a página? É, porque agora não posso mais fazer nada. Porque tem um tempo de sofrer, de me aquietar. O profeta Jeremias, Lamentações, capítulo 3, assente-se só e fique solitário. Talvez ainda haja esperança, chore, pranteie, sofra, mas não se vitimize, não se ache coitadinho, porque aí gera doença, e essa doença vai só dificultar a sua vida. Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito para Elias, que vai se revelar aqui mais na frente. Ele nunca deveria ter saído de Samaria. E Deus tem um propósito na sua vida, mas está doendo, eu sei, mas vai se revelar algo maior lá na frente. Porque o escritor de Hebreus diz que Deus disciplina a quem ama. Então, se você está debaixo de disciplina, de sofrimento, saiba, é porque Deus lhe ama. E lá na frente, o cenário que vai se desenhar vai ser muito melhor, porque os caminhos dele, diz Isaías, não são os seus caminhos. E os pensamentos dele não são os seus pensamentos. Mas o que a gente sabe é que Deus conspira para nos fazer o bem. Você sabe qual é a pior coisa que você pode fazer em determinadas circunstâncias? É você ficar bebendo daquele contexto ali de morte, de inveja, de maledicência, de ciúme, de desejo homicida reprimido, de competição que é vaidosa. Há certas situações e há certos convívios, porque a gente quer tarja preta, que a melhor coisa que se tem a fazer é se afastar. Saia. E vai ficar onde? Vai ficar diante do Senhor. Deixe aquele lugar, deixe aquele convívio, deixe aquelas práticas, saia desse mar revolto, saia desse céu de chumbo e vá ficar diante do Senhor, porque Deus tem o que falar para você. Saia desse vento impetuoso, saia desse terremoto, saia desse fogo que está consumindo tudo, saia, se afaste disso. Meu pai me dizia, uma boa retirada é sinal de valentia. Saia. Tem situações que a melhor coisa a fazer, sabe qual é? Deixe ir, abandone. É Elizabeth Kubler-Ross, o Leozinho, que fala isso, perdas necessárias. Deixe ir. Judith Vioste, deixe ir, abandone. Kubler-Ross é falando sobre a morte, sobre os rituais da morte. Judith Vioste, perdas necessárias, deixe ir.
Abandono, mas eu não posso, eu estou agarrado nisso aqui, a minha história está ligada a isso aqui, a minha tradição familiar, isso aqui foi a herança do meu tataravô, deixe ir. Você vai afundar com esse Titanic. E com essa ambiência, e com essa gente, e com essa coisa perversa. Deixe ir. E se ponha diante do Senhor. Ah, não tem coisa melhor. Sai ali dessa confusão, sai desse rolo. Venha, fique diante de mim. Acabe com essa lamúria. Acabe com esse sentimentalismo bobo. Venha como homem, venha como mulher de Deus. Se coloque diante de mim, porque eu sei o que está acontecendo. E essa saída aqui não necessariamente é uma saída física. Às vezes é sair fisicamente. Mas às vezes é você desconectar daquilo. É você romper com aquilo. É você dizer, eu não vou mais entrar nesse joguete. Eu não vou mais fazer parte disso. Eu não quero mais essa prática, esse tipo de gente. Não quero mais na minha vida. É uma decisão. Às vezes você está até convivendo. Mas você não está mais fazendo parte. Você não está mais pactuando com aquilo. Faça isso. E você vai ver o agir de Deus. Definitiva na vida de quem ama a Deus. Veja aí os versos 15 e 16. Então o Senhor Deus lhe orientou. Vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E a Elixá ben Shafate, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meholá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Vê que coisa curiosa. O que é que Deus falou para Elias? Volte pelo caminho por onde você veio. Você não devia ter vindo. Você tomou a decisão errada, equivocada, precipitada, no arrobo, achando que você é quem resolve, achando que ia chegar aqui, ia fazer esse milindre e eu ia ter peninha de você. Ah, Elias, deixa da tua safadeza. Caba, levanta, come. Olha para o cenário mais amplo. Agora você volta para onde veio. Porque há situações em que você vai ter que voltar por onde veio. Você não devia ter vindo. E aí você precisa ter hombridade, precisa ter envergadura, precisa ter grandeza de às vezes saber que é preciso retornar pelo caminho por onde veio. Quem sabe é preciso pedir perdão a alguém. Quem sabe é preciso consertar alguma decisão que tomou. Botar o orgulho para fora, engolir a arrogância. Vai, volta pelo caminho que você veio, porque ainda tem muito o que fazer. Olha, saiu daqui, ele ungiu 2 reis e um profeta. Depois que saiu daqui, achou que a vida tinha acabado, queria morrer. E aí o Senhor disse, não, tem muita coisa para fazer ainda. Preciso de você para ungir 2 homens que vão tomar decisões que vai mexer com as nações. E você vai ungir um menino aí para ser profeta, ele vai fazer 2 vezes mais do que o que você fez. Lembra do que Eliseu pediu para Elias? Eu quero 2 vezes a unção que você tem. O menino era sabido. Eu quero 2 vezes o que Deus deu para você, eu quero em dobro. Sabia o que pedir. Nada está concluído. Pode ser a crise que for, a sua história não vai acabar numa crise. Pode ser o problema que for, você não vai acabar no meio de um problema. Pode ter sido a derrota que for, mas você não vai acabar no meio de uma derrota. Eu sou um apaixonado por Fórmula 1. Mesmo depois da morte de Senna, eu continuei assistindo todos esses anos, curtindo e vendo as corridas e acompanhando. Mas eu me lembro de uma corrida histórica, em 1988, em Mônaco. Ayrton Senna tinha feito a pole position e ele competia com Alain Prost na McLaren, um dos 2 melhores pilotos do mundo. E Ayrton Senna tinha aberto uma vantagem muito grande para Prost, que estava em terceiro. Aí Prost passou o segundo colocado, que eu não me lembro quem era, parece que era Michele Alboreto, da Ferrari, e começou a diminuir a distância para Ayrton Senna. Aí o pessoal da equipe, a distância era muito grande, era 50 segundos de distância. Aí o pessoal da equipe disse, Senna, calma, dá uma maneirada aí, dá uma aliviada aí, porque tem muita distância, você vai chegar com folga. E aí ele conta que ele diminuiu um pouco e ele se desconcentrou. E essa desconcentração fez com que ele batesse no guarda-rei e perdesse uma corrida que estava ganha. Aliás, ele ganhou 6 vezes em Mônaco. Até hoje foi o que mais ganhou nessa corrida. Agora,
No ano anterior, em 87, tinha sido a primeira dessas vitórias. Ele tinha saído dali no maior triunfo, aquela que é considerada a prova mais charmosa, mais, assim, tem mais status na Fórmula 1. Piquet disse que correr em Mônaco é como você andar de bicicleta dentro do apartamento. E ele bateu e perdeu. Tinha vindo de um grande triunfo e amargou um enorme fracasso com a corrida ganha. Eu não sei como é que está a sua corrida. Não sei se você está ganhando, não sei se você está perdendo, não sei se você está nos boxes, eu não sei se o seu carro está avariado, não sei se você está com o pneu furado, não sei se você está com a suspensão quebrada. Uma coisa eu sei, é que esse é apenas um grande prêmio. Ainda vão existir muitos outros, porque a sua história não está finalizada. Quem finaliza ela é o Senhor, e Ele lhe chamou para que você se assente com Ele no seu trono. Portanto, meu irmão, saiba, se o grande Elias pôde cometer um equívoco, e pôde se deprimir, pôde sofrer, e pôde se equivocar, e pôde se lamuriar, você também pode, porque a gente tem vaga para perdedores. Você, caminhando com Deus, sempre terá segundas chances.